Vem aprender do jeitinho que cai na prova. Vem aprender com matemática no papel. Olá pessoal, hoje nossa videoaula é sobre tangente de um arco. Se você não assistiu nenhuma videoaula sobre trigonometria, vá lá no final dessa videoaula, clique na playlist, tem lá, faz a maratona que você vai ficar craque. Mas aqui, professor, sem enrolação, me explica aí tangente de um arco. Então vamos lá, ó. Vamos só lembrar da circunferência trigonométrica. Aqui é a circunferência trigonométrica, tá vendo, ó? Esse cara aqui, esse eixo aqui é o eixo dos cossenos, que a gente já viu em aulas anteriores, e esse aqui é o eixo dos senos, certo? Agora a gente vai acrescentar aqui, ó, esse eixo aqui, ó, tá vendo? Essa daqui é a tangente, ela é paralela ao eixo do seno. Ok, professor. E no círculo trigonométrico aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Pensando aqui com 4 fatias da pizza, né? Que é o primeiro, segundo, terceiro, aqui é o quarto quadrante. Notando que esses quadrantes são sempre no sentido anti-horário, numerado, né? Ó, no sentido anti-horário. 1, 2, 3 e 4. Ângulos importantes. Aqui é o ângulo 0 graus. Ó, 0 mais 90 graus dá 90 graus, tá vendo? Ou π sobre 2 radianos. Tem que saber em grau, em radianos. Aí o 90 mais 90, 180, ó. Então 180 graus ou π radianos. 180 mais 90, 270 ou 3π sobre 2 radianos, certo? Se eu somar mais 90, vai dar 360, que é a mesma coisa de 2π radianos, certo? Em outra nomenclatura. Ok, professor, estou entendendo até aqui. O que é importante saber aqui da tangente? Em qual quadrante a tangente é positiva e em qual quadrante ela é negativa. Por exemplo, ela vai ser positiva no primeiro, certo? E no terceiro quadrante. Por quê, professor? Vamos olhar aqui, ó. Imagina que eu quero olhar um ângulo que está entre um arco, certo? Um valor de um arco, uma tangente de 30, por exemplo. 30 está entre 0 e 90, tá vendo? Ó? 30 mais ou menos aqui. Pode ver que nessa reta aqui da tangente, aqui seria o 0, para cima valores positivos, para baixo valores negativos. Ok, professor, entendi. Então, para cima são valores positivos das tangentes e aqui, ó, os valores negativos. Ok, mas quando eu estou aqui no primeiro quadrante, esses ângulos aqui do primeiro quadrante, que é entre 0 e 90, toda vez que eu pegar um ângulo, ó, quando eu for buscar o valor, vai bater na parte positiva para pegar esse valor. Ó. De 30 vai dar um valor positivo, 60, 70, vai bater aqui num valor positivo. Então, por isso que os ângulos, né, os arcos que estão aqui no primeiro quadrante e no terceiro, que aqui vai ser a mesma lógica, ó, se eu puxar de cá para cá, vai também dar positivo. Então, primeiro e terceiro quadrante é positivo a tangente, certo? Professor, e no segundo, ó, e no quarto? No segundo e no quarto é negativo pelo mesmo motivo, ó. Imagina que eu pegar um ângulo aqui entre 270 e 360, tipo 300. 300 vai ser um ângulo mais ou menos aqui, ó. Se você apontar, ó, vai bater, ó, daqui, ó, que é 0. Para baixo é negativo. Então vai ter um valor negativo o ângulo de 300 ou 310, 320, entre 300 e 270. E a mesma coisa, mesma lógica aqui no segundo quadrante. Se eu pegar um ângulo aqui entre 90 e 180, tipo 150. 150, ó, quando for buscar o valor dele lá na tangente, ó, vai ser negativo, certo? Ok, professor, eu gostei, entendi, mas eu quero decorar isso aqui. Beleza, eu fiz aqui para você entender a lógica, porque é positivo no primeiro e no terceiro, e negativo no segundo e no quarto. Se você quiser memorizar, tudo bem. Outro detalhe aqui que eu acabei esquecendo, ó. A tangente de um ângulo é igual a seno desse ângulo sobre o cosseno desse ângulo, certo? Isso aqui a gente vai usar nas equações trigonométricas, certo? Nas expressões trigonométricas que eu vou fazer mais na frente. Muito importante isso aqui. Ok, professor, já sei quando é positivo e quando é negativo. Outros valores que você tem que saber é o seguinte, você tem que saber quanto é a tangente de 0, 90, 180, 270 e 360. Além desses aqui, ó, lembra isso aqui? Isso aqui são os ângulos notáveis, que geralmente a gente aprende lá no nono ano. Você tem que saber o seno, cosseno, tangente de 30, 45, 60, a gente aprende a fazer essa tabelinha, lembram? Agora, além desses ângulos 30, 45, 60, você tem que saber 0, 90, 180, 270 e 360. Professor, é difícil? Não, principalmente o da tangente, já expliquei o do seno, do cosseno na aula anterior. E da tangente nessa daqui, ó. Presta atenção como é que faz. Ó, quando eu quiser a tangente do ângulo 0, ó, primeiro eu vou achar a tangente de 0. A tangente de 0, ó, tangente de 0 graus. Se você olhar aqui, ó, essa reta são os valores positivos para baixo negativo. O ângulo 0 justamente bate aqui bem no meio, onde seria o 0. Então, tangente do ângulo 0 vai ser 0, porque é bem aqui, ó. Tá vendo? Ó, tangente de 30. Aí você aumenta o ângulo, ó. Tá aqui é 0 graus, ó. 30 graus aqui. Aí você consegue achar um valor aqui. Mas quando é aqui é 0, certo, pessoal? Então, tangente de 0
é zero. E a de 180 também é zero pelo mesmo motivo, ó. É zero pelo mesmo motivo. Ó, é daqui, ó. Você vai pegar e esse valor vai bater aqui, por isso que vai ser zero também, certo? A tangente de 180 também é zero e 360 também, né? Porque eles estão aqui, ó, no mesmo ponto aqui de encontro aqui, ó, certo? Então, tangente de 0 graus é zero. Tangente de 360 também é zero e de 180. Então, tangente de 0 graus, zero. Tangente de 180, zero. 360 graus, zero também, certo? Professor, e a tangente de 90 e 270? Vamos lá. Tangente de 90 e 270. Como eu lhe falei, ó, quando eu tenho a tangente de zero, dá zero. Mas qualquer valor acima de zero, tipo 0,001 graus, certo? Seria o quê? Positivo, ó, positivo, positivo. Imagine o ângulo 10. Tangente de 10, positivo. Tangente de 20, positivo. De 30, 40, 50, tudo positivo. Até quando eu chegar na tangente de... Eu posso ir até a tangente, digamos assim, de 89,999999 graus, certo? Que daria o quê? Positivo também. Mas quando eu chego no 90, essa setinha aqui, ó, que eu estou simbolizando pela caneta, ela nunca vai interceptar o eixo da tangente. Então ela não vai ter valor. Não tem, ou seja, não existe a tangente 90, pelo mesmo motivo também a de 270 aqui embaixo, formando esse ângulo de 90 aqui, ó, com o eixo dos cossenos, certo? Então não tem tangente de 90 e 270, ou seja, é impossível achar essas tangentes, e a gente bota assim, ó, esse símbolo aqui, esse Ezinho ao contrário, com tracinho aqui cortando, certo? Esse Ezinho aqui ao contrário, com tracinho aqui cortando, certo? Agora vamos achar a tangente, né, desse arco aqui, ó, 135, 210 e 300. Como é que faz, professor? Eu vou lá fazer para você, ó. Preste bem atenção no passo a passo, ó. Vamos lá. Quanto é tangente de 135? Aí eu vou lá no círculo trigonométrico. 135 é aproximadamente, ó, aqui, 135 graus. É um valor, né, um arco entre 90 e 180. Concordam com isso? 135 está entre 90 e 180, então ele vai estar mais ou menos aqui, bem no meio. Ok, tudo bem, professor. Entendi até aqui. E aí? Aí agora eu vou fazer a simetria com o primeiro quadrante. Ó. Presta atenção, simetria com o primeiro quadrante. E aí, como é que faz? Eu faço aqui, ó. Isso aqui, depois eu vou explicar o macete para vocês, certo? Não precisa fazer toda a vida esse desenho, não. Eu tô só mostrando aqui a lógica para vocês. Faz aqui, ó. Bate aqui e reflete aqui. O que é que você está fazendo, professor? Presta atenção no que eu estou fazendo. Olha, qual é a diferença entre 180 e 135. 180 menos 135 dá 45 graus. Ó, 45 graus. Se aqui é 45, aqui é 45 também. Certo? Então, esse arco é igual a esse. Esse arco é igual, não. É simétrico a esse aqui, ó. Tá vendo? Arcos simétricos. Então, 135 é simétrico ao 45. Aí eu venho para cá, ó. Tangente de 135 é simétrica à tangente de 45 graus. Então, quando tiver no primeiro quadrante, professor, é só subtrair de 180? É só subtrair de 180 aqui, não precisa fazer esse desenho todo. Mas é importante também você saber o sinal da tangente. A tangente aqui é o quê? Negativa, tá vendo, ó? Então, você tem que vir aqui, ó, e botar negativo. Tranquilo? Tô entendendo a lógica? Então, você faz só isso aí, ó. Aí você vem menos tangente de 45. Aí você tem que saber isso aqui, ó, os ângulos notáveis. Tangente de 45 é 1, então fica aqui menos 1 essa resposta. Fácil, né? Vamos para outra. Vê se você entendeu mesmo. Ó. 200, tangente de 210 graus. 210 graus. Vou para cá. 210 graus é um valor, ó, é um arco entre 180 e 270. Vai ficar mais ou menos aqui, ó. Vou fazer de verde também. 210 graus. E aí, professor, como é que eu faço essa simetria com o primeiro quadrante? Ó, eu faço aqui, ó, passando pelo meinho aqui, por isso aqui, ó, pelo esse meinho, e faço isso aqui, ó. Chegou aqui, ó. Tá vendo? E aí, professor? Qual é a simetria que tem aqui? Você vai subtrair também de 180, ó. 210 menos 180 dá 30. Então, aqui é 30 graus. Então, esse ângulo aqui também é de 30, tá vendo, ó? Então, o ângulo de 210 é simétrico a o de 30 graus. Quem não assistiu a aula de simetria, dá uma olhadinha lá. Eu tô repetindo o que eu expliquei lá, certo? Para não ficar no zero. Então, olha que interessante. Então, tangente de 210 é simétrica à tangente de 30. Sempre que você tem que olhar, aqui, ó, no terceiro quadrante,
210 está no terceiro quadrante. E ele é positivo. Ah, então tá positivo aqui. Beleza, né? Aqui já estava positivo, ele continuou positivo. Então tá tudo ok, certo? Então, tangente de 30 é quanto? Aí eu vou lá, ângulos notáveis. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Eu já ensinei como fazer essa tabelinha, certo? Mas eu deixei o vídeo aí sugerido. E aí, professor, e agora? Agora eu quero a tangente de 300. Aí vamos lá. 300 está entre quem? 300 está no quarto quadrante, entre o 270 e o 360. Então, 300 está mais ou menos... Deixa eu botar de verde aqui. Está mais ou menos aqui, 300 graus. Certo? E aí, professor, como é que eu faço simetria aqui com o primeiro quadrante? Faz assim, ó. Vamos lá. É só diminuir 360, certo? Ó, 360 menos 300 daria 60. Mas a lógica é essa daqui, ó. Vira pra cá. Não tá perfeito, né? Porque eu não medi o grau perfeitamente. Eu tô só mostrando aqui a lógica. Ó. Ixi, Maria. Tá escapando aqui. Bate aqui, ó. 60 graus, certo? Por que 60? Porque 360 menos 300 dá 60. Então, essa simetria aqui. Tranquilo? Que poderia ser assim também, ó. Vou fazer isso aqui para ficar mais claro. Bate aqui. Aí reflete aqui, ó. Tranquilo, pessoal? Tô entendendo a lógica? Então, quarto grau, ó, quarto quadrante. Você vai fazer o quê? 360 menos 60 ficou 60. Então, o 300 é simétrico ao 60, certo? Então, vamos para cá, ó. Vamos para cá. Continuando, ó. Tangente é simétrico, 300 é simétrico ao qual? 60. Então, simétrico aos 60 graus. Aí você tem que olhar o sinal. Ó, o sinal aqui, ó, negativo, certo? O sinal aqui é negativo. Agora vamos botar uma pegadinha aqui, que acontece bastante. Se esse cara aqui já fosse negativo, ó, digamos que a pergunta é assim. Digamos que a questão é essa. Menos tangente de 300 graus. Quanto é? Menos tangente de 300 graus. Aí você vai dizer, fazer a mesma coisa. É simétrico ao 60, 300. Mas como aqui é negativo, tá vendo, ó? Negativo no quarto quadrante. Então, teria esse negativo aqui, certo? Esse negativo aqui, que já estava escrito na questão. Mas teria o quê? O negativo do quadrante, entendeu? Aí ficaria menos com menos, tá vendo? Ó, como esse aqui era positivo, eita, ficou parecendo um vezes. Esse aqui era positivo, ficou negativo. Mas como esse é negativo, vai ficar positivo, porque menos com menos vai dar mais, certo? Menos com menos vai dar mais. E a tangente de 60, só vem aqui, ó. Tangente de 60 é raiz quadrada de 3. Espero que tenha entendido, tenha ajudado. Assista o resto da playlist, que vai ter muito mais dica. Até uma próxima.